Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Noite agradável, quero aproveitar e mandar um abraço especial aos meus ouvintes da Rádio Terra AM, a verdadeira rádio do Brasil. O programa Conexão Metropolitana está com todos os preparativos, junto com a direção da Rádio Terra AM, para juntos levar as informações das eleições de 2012, próximo pleito aí, dia 7 de outubro. E você, já decidiu em quem votar? Ainda é muito cedo, né? Eu acho que é muito cedo. Mas claro que aos poucos você vai conhecendo, você vai... E outra coisa, uma coisa que eu acho extremamente legal e que eu sempre cobro dos meus ouvintes e dos meus telespectadores, das minhas telespectadoras, é com relação ao que já foi, o que já aconteceu, o passado. Tantas coisas boas como coisas ruins, né? A gente tem que recordar um pouco, voltar um pouco no tempo, para poder juntar as peças do quebra-cabeça e no próximo dia 7 de outubro ir lá e digitar o seu número que você achar melhor, a sua melhor escolha. Bom, estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios o candidato a prefeito do município de Guarujá pelo PR, Valdir Tamburus. Boa noite, Valdir, obrigado pela sua presença. Boa noite, Milton, boa noite a todos os que nos assistem. Esse programa tão importante que é a Conexão Metropolitana, porque, como o próprio nome diz, é metropolitano. E é importante que a nossa região conheça os problemas da região como um todo, para que a gente tente solucioná-los de uma maneira bem equacionada. Valdir, eu quero começar esse nosso bate-papo, vamos falar muito da sua candidatura já, falar do seu plano de governo, se já tem, se já está sendo formalizado. Mas antes de começar esse nosso bate-papo, eu quero saber de você essa matéria que saiu nos jornais da nossa região, com relação à sua impugnação. Você é candidato ou não é candidato? Sem dúvida nenhuma, a gente é candidato. O que aconteceu é que parece que não existia um mecanismo de informar a todos aqueles que são interessados no processo eleitoral a forma como, por exemplo, o candidato que faltou algum documento, alguma certidão e tudo. Eu, por exemplo, fui pego de surpresa num processo que estava extinto, do qual eu já tinha ganho, por isso ele está extinto e arquivado em outra cidade. E nós fomos pegos para apresentar uma certidão negativa. Logicamente que a gente entende os problemas que o cartório eleitoral tem na nossa cidade, como em todas as outras cidades. Fomos atrás, já entregamos ao juiz, ao nosso juiz eleitoral, doutor Rodrigo, e muito mais porque nós respeitamos todo o processo. E a gente vê que a boa intenção que tanto o Ministério Público como o juiz eleitoral está tendo no sentido de solucionar o problema de todos os candidatos. Muito bem. Sempre cumprindo a lei, isso é que é muito importante. Então está tudo certo, tudo regulamentado. Corretamente, já apresentamos ao doutor Rodrigo e esperamos que agora, nesses próximos 3 dias, já esteja colocado lá Valdir, candidato a prefeito. Agora, Valdir, outra questão também que eu queria abordar com você é com relação à escolha do seu vice, né? Você escolheu para ser o seu vice o Tucunduva Neto, advogado, e que foi vice-prefeito na gestão do ex-prefeito Farid Imad. E vale lembrar, como eu falei na abertura do programa, né? Eu gosto muito de lembrar do passado, adoro lembrar do passado, pensando no presente e visualizando o futuro. Não que eu seja profeta, longe disso, mas é sempre importante, ainda mais na política, né? Porque muitos dos eleitores acabam esquecendo o que passou, o que aconteceu, e é sempre bom a gente resgatar tudo da política. E o Tucunduva teve aquele imbróglio lá com o Farid, na época que o Farid viajou e tal. E eu te faço a seguinte pergunta: por que Tucunduva Neto? Bom, por que Tucunduva Neto? O Tucunduva é um homem de respeito, é um grande cidadão do Guarujá, está lá no Guarujá há mais de 30 anos, um homem que tem participação política, um homem que tem uma participação efetiva junto à sua profissão, já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Guarujá, é um homem de um respeito incrível
tem um processo político junto com a sua caminhada na vida, foi vice-prefeito do ex-prefeito Farid Madi, e ele, durante o período em que exerceu, os primeiros 8 meses, que exerceu plenamente a sua condição de vice-prefeito e pertencia à parte jurídica, né, a Secretaria Jurídica da Prefeitura, ele encontrou vários obstáculos dos quais ele não concordava, e ele foi aquele, né, ele até ficou marcado por isso, porque ele pediu autorização judicial na ausência do prefeito que estava de viagem e pediu para que o Chaveiro abrisse as portas do gabinete, porque ele deveria exercer, na realidade, o seu cargo de vice. E eu escolhi o Neto por todas essas características, principalmente pela questão moral e a competência dele, não só como político, como pai de família, como um homem da nossa sociedade, principalmente dentro da sua profissão. O Neto, além disso, tem uma grande vantagem que ele é presidente de um partido que hoje é quem governa o estado de São Paulo. E o Neto, quando eu fui conversar com ele, se dispôs a fazer uma coligação. Nós nos conhecemos há mais de 30 anos, ele falou: Valdir, nós estamos dispostos a nos associar ao PR. Fazemos a coligação porque nós entendemos que essa coligação vem de encontro àquilo que o governo do estado pensa, o nosso partido pensa. E eu fiquei extremamente feliz por poder apresentar à sociedade não só o caráter, o homem, a hombridade do Tucunduva, como também trazer a oportunidade de que o Guarujá, na nossa vitória, consiga ter o governo do estado junto para solucionar os milhões, não são milhares não, gente. Todos os setores da prefeitura estão combalidos, todos estão desgraçadamente abandonados. E só, apesar de um orçamento enorme de 1,3 bilhão, como que a gente experimentou esse ano, com a atual administração, isto não daria para recuperar nem a metade da desgraça que esse processo político nesses últimos anos, não só nessa administração, tem havido uma continuidade de más administrações e por isso que o Guarujá chegou nessa situação. Agora, Tamburus, você falou do Tucunduva e você falou uma palavra que me chama muito a atenção, em especial quando eu te entrevisto, né? Mesmo porque você é um cara muito família, muito preocupado com a família, e você falou do Tucunduva, né? Uma outra pessoa ligada à família, que tem a sua estabilidade familiar, o seu alicerce familiar, isso é muito importante. E eu te faço a seguinte pergunta: como, a partir de 2013, se for de grande parte da população de Guarujá em você sendo eleito, como reestruturar parte das famílias de Guarujá que hoje, infelizmente, buscam o quê? Uma moradia digna, saúde, educação, geração de renda, perspectiva de futuro. Como lidar com isso tudo? A futura administração, seja ela com quem for, Milton, ela tem que passar por um processo de competência e ousadia. Porque nós temos que reestruturar toda a cidade. A sociedade hoje, ela não está sendo... o processo político, a administração, não dá dignidade. Você acabou de dizer, a família hoje se preocupa com a falta de escola, com a falta de hospitais, com a falta de assistência social, com a falta de lazer, com a falta de o transporte, com onde as vias públicas estão detonadas. Quer dizer, há uma insegurança. A família tem se preocupado com outros aspectos. Então, a próxima administração, ela tem que ter ousadia, competência e dignidade para dar à população aquilo que ela mais precisa. Tem condições de dar? Tem muito dinheiro. E outra, nós estamos lutando, trazendo junto o governo do estado, através do PSDB, para que a gente possa dar esse conforto à nossa comunidade. Governo do estado, PSDB, que é ligado ao seu vice, o Tucunduva Neto, como você citou aqui na sua fala anterior. E você é o PR, né? O PR coligado ao governo Dilma. Você acha que, junto com o governo Dilma, governo do estado, e esse link dessa articulação, dessa dobrada, dessa chapa Tamburus e Tucunduva, dá para buscar recursos a nível governo estadual e a nível federal? Sem dúvida nenhuma, principalmente a nível federal, onde a gente observa que o governo central ele tem procurado, ele tem
procurado dar aos governos municipais a oportunidade de convênios. Milton, você não acredita, se procurarmos a quantidade de convênios que passam sem os governantes saberem que eles existem, que não solicitam junto ao governo central, eu poderia dizer, sem medo de ser assim extremamente exagerado, que nós teríamos condições de obter mais ou menos meio orçamento, R$500 bilhão. Os convênios estão aí, o governo central tem procurado atender. Veja a questão, quantas universidades não foram criadas, federais, e o Guarujá, infelizmente, esqueceu tudo isso, não existe mais nada. A gente só percebe que as ruas estão cada vez pior, a escola está atendendo menos, eu não sei, eu acho que nós temos que levantar a cabeça, povo do Guarujá, e entender que com a ajuda de vocês, de um governante digno, que tenha princípios, que tenha moral, que tenha respeito, como ele tem pela família, tem por vocês, que também constitui a família guarujaense, nós haveremos de resolver esse problema. E quando você fala, Valdir, de emendas orçamentárias, de projetos, de verbas que tem a nível do governo federal, as eleições de 2012, ela ultrapassa essa fronteira e a gente já tem que pensar, claro que cada processo é um processo, para deixar bem claro aos nossos telespectadores, mas nós já temos que pensar e prever o futuro em 2014. E principalmente a população de Guarujá tem que ter a conscientização de que nós temos que eleger deputados federais, estaduais, do município, eu não digo nem da região, mas do município especificamente. E Guarujá carece disso há vários anos, Valdir. Todos de fora vêm e levam o nosso voto. Guarujá com 219 mil eleitores, como foi anunciado agora pelo cartório eleitoral, nós não conseguimos fazer deputados, nem estaduais, nem federais. Bom, hoje a gente tem que pensar politicamente. Quando a gente pensou em PSDB, além da figura magistral do seu presidente, que é o Tucunduva, a gente tem que entender que daqui 2 anos, Milton, como você falou, nós temos uma eleição para governador. O governo do estado sabe da importância da região metropolitana da Baixada. Talvez seja a mais importante das regiões e a mais compatível com o processo de metropolização. E foi assim que o governo do estado e o nosso partido, o PR, se congraçou, onde nós temos em Cubatão uma coligação com o Ney Serra, aqui nós estamos coligados com o Paulo Alexandre, Odair Gonzalez, esse eminente homem do nosso partido, esse vereador impecável da cidade de Santos, está nesse processo todo. Temos um Mourão em Santos, em Praia Grande, isso, e nós no Guarujá. Essa associação leva a importância de 4 municípios que chegam a gerar, para daqui 2 anos, 1 milhão de eleitores. O que é muito importante para a Baixada se fortalecer e cada vez mais através de um processo político. Não um processo político espúrio, um processo político que tenha competência de exigir a troca desses 1 milhão de eleitores. Isso é importante. Vamos para um rápido intervalo comercial e na volta, no segundo bloco, eu quero saber sobre destino final do lixo, educação e habitação. Tá ok? Não saia daí, a gente volta já já. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar, Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234 4817. Sintramar.